Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui em um vídeo do canal do professor Paulo Carvajal, onde teremos a oportunidade de falar sobre direito, negócio e tecnologia. Bom, pessoal, hoje eu tô com a minha colinha novamente porque vamos falar sobre números. Eu não gravo números de cabeça, principalmente números de lei, né? Então, vamos comentar aqui um pouco sobre a bola da vez, a menina dos olhos. Todo mundo comenta sobre isso. Óbvio que vai ser um comentário breve, mas que vai dar um panorama geral do que é essa tal de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Bom, primeiramente, essa lei é de suma importância, vai impactar na vida de todos, já tem impacto. Para vocês terem uma noção, eu recomendo um vídeo documentário que está em várias plataformas de streaming, um vídeo chamado Privacidade Hackeada, que vai contar sobre um case de uma empresa chamada Cambridge Analytica, onde ela consegue, através de captação de dados na rede social do Facebook, fazer uma série de coisas com esses dados. E gera uma série de discussões no documentário sobre membros que trabalhavam na época nessa empresa e membros executivos do Facebook. Inclusive, na época, o próprio CEO do Facebook foi notificado a comparecer ao parlamento norte-americano para falar sobre esses casos, né? Bom, para se ver a importância, fala até sobre guerras, né? Guerras cibernéticas, fala sobre vários assuntos legais, legais do ponto de vista para a gente refletir até que ponto esses dados, né, que são comparados ao petróleo até, né, eles têm um valor muito grande nos dias de hoje. Mas o que é a LGPD aqui? Foi aprovada pelo Michel Temer, na época, o presidente Michel Temer, e hoje eu vou explicar o que está acontecendo com a vigência dessa lei, ou seja, quando que ela vale, quando é que ela entra em vigor. Aprovada ela já foi. Existe um projeto de lei que foi convertido em lei. Esse projeto de lei era o projeto 1179 de 2020. E ele foi convertido em lei no dia 12 de junho de 2020, ou seja, o mês passado, de quando eu estou gravando esse vídeo. Essa lei é a Lei 14.010 de 2020. Essa lei prevê que a LGPD entre em vigor agora, em agosto, mês que vem, daqui a alguns dias, em agosto de 2020, ela entra em vigor. Porém, a parte das sanções administrativas dessa lei só entram em vigor a partir de agosto de 2021. Ou seja, para vocês terem uma noção, uma punição dessa lei, uma delas é a aplicação de uma multa de 2% sobre o valor do faturamento de uma empresa até 50 milhões, limitado a 50 milhões de reais. E nós tivemos editada uma medida provisória. O que é uma medida provisória? É um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo, onde ele cria esse documento em força de lei. E esse documento é válido por 60 dias, renovável pelo mesmo período, onde o Congresso Nacional tem que se pronunciar para se essa medida provisória vai ser aprovada ou não, senão ela caduca. Os bastidores falam que essa MP vai caducar. Então, essa MP previa que essa lei entraria em vigor somente em 3 de maio de 2021, na sua íntegra, na sua integralidade, o seu teor. Todos acham que vai prevalecer o quê? A lei 14.010 de 2020, ou seja, a partir de agosto nós temos a LGPD em vigor e a parte das penalidades a partir de 2021, em agosto de 2021. Mas qual que é a importância dessa lei e o porquê dessa lei? Na praticidade dessa lei, né? Primeiro, a União Europeia, criando a GDPR, General Data Protection Regulation, que é a LGPD deles, prevê uma série de situações em que países de fora vão ter que ter essa conformidade. Então, a gente vai ter que seguir. E essa lei ela vai estar presente praticamente no nosso dia a dia, tanto em programas de fidelidade,
como numa simples compra através de um aplicativo. Um dos princípios dessa lei, para vocês terem uma noção, é o princípio chamado princípio da finalidade, onde eu não posso solicitar dados de uma pessoa sem que eu tenha um motivo, sem que eu tenha uma finalidade específica para aquela aquisição daquele dado. Então, um exemplo simples, um aplicativo que entregue alimentos, né, delivery. Eu solicito, esse aplicativo só pode me perguntar o quê? O meu nome, a forma de pagamento e o meu endereço. Ele vai passar, obviamente, para um terceirizado, onde vai ser feito esse frete para entregar em outro local, né, no caso na minha residência, o efetivo pedido que eu realizei, né, seja comida, enfim, se for um aplicativo de delivery de comida. Basicamente, é óbvio que eu dei um exemplo simples, uma cadeia simples, mas tem uma finalidade esses dados que estão sendo tratados e vão ser passados para outras pessoas. Mas, quando eu vou imaginar uma cadeia, por exemplo, de uma indústria, eu imagino uma série de dados sendo tratados. Isso a gente vai passar por uma série de outros assuntos, como, por exemplo, campanhas eleitorais, como, por exemplo, o próprio filme que eu mencionei retrata, né, sobre a questão de você tratar esses dados de uma forma, inclusive, manipulada. Então, extremamente importante essa legislação. Uma outra finalidade que nós temos, um outro princípio, perdão, que nós temos nessa legislação é o princípio chamado princípio da adequação, que está intimamente ligado com o princípio da necessidade. É necessário, né, eu ter aquela informação para prestar aquele serviço. E fora isso, vários outros princípios, como por exemplo a qualidade dos dados. A qualidade dos dados no sentido de que esses dados eles devem ser revistos sazonalmente, para que evitem sabores, transtornos para quem, enfim, é seu cliente, né? Um dado, a pessoa, por exemplo, pode hoje mudar de endereço e as correspondências chegam, né, seja eletronicamente ou fisicamente, para uma pessoa que não é mais ela, né? Ou uma pessoa que muda de sexo, ela acaba mudando o nome. Então eu preciso ter qualidade nesses dados, eu preciso ter uma política de zelar pela qualidade desses dados. Isso tudo é muito importante. Entre todo esse chamado digital compliance, né, enfim, a conformidade digital que você vai ter, existem alguns documentos e algumas funções que a lei atribui. Uma delas é a do controlador, que seria alguém que faria parte, em tese, da administração da empresa. Teríamos o operador, que é aquele que vai tratar os dados efetivamente da empresa. E teríamos o encarregado de proteção de dados, que é o chamado DPO, né? Ou Data Protection Officer, né? Que seria o executivo de proteção de dados, ou consultor de banco de proteção de dados. Esses, cada um tem as suas atribuições previstas em lei, e além de tudo isso nós temos a previsão da criação de uma autoridade, né, que todos já chamam, apesar da lei não chamar assim, de ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que seria uma agência reguladora, onde ela vai regulamentar de forma administrativa aquilo que a lei prevê, que nós vamos ter que observar. Enfim, para concluir, é realmente uma lei que visa regulamentar essas relações sociais que nós temos, visa dar transparência, né, um dos princípios também que nós temos elencados nos 10 princípios que a lei prevê. Ela é um grande passo, já após o Marco Civil da Internet, ela tem que respeitar e ela altera um ou outro artigo do Marco Civil, que é a lei que vai tratar, nós falamos num vídeo anterior, que vai tratar sobre todos os princípios da rede mundial de computadores no Brasil. E, enfim, ela é uma lei muito importante, que vai gerar um mercado, vai gerar uma demanda, vai exigir que as empresas se reciclem, tenham treinamentos sazonais. O diagnóstico ele é inicial, mas a implementação ela é sempre constante, ela não acaba. Até mesmo porque o ser humano vai se modificando, as empresas vão se modificando, a sociedade se modifica, então a implementação de tudo aquilo que é feito
termos de LGPD, também vai ser modificado. Ok? Espero ter somado. Quem gostou, por favor, curta o canal, siga o canal. E eu agradeço muito a atenção de todos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!